Olá, como vão? Como é que vocês estão? Irmãos, irmãs, companheiros, amigos que periodicamente têm tido oportunidade de encontrar-se comigo, ou então com outros irmãos que estão também contribuindo, cooperando com a nossa escola dominical, né, online. E após, acho que um mês ou mais, 2 meses talvez, eu tenho essa oportunidade, né, de estar aqui com vocês, com mais um momento de reflexão. Vamos, antes de qualquer coisa, orarmos pedindo a ministração do Santo Espírito de Deus para mim e para cada um de vocês que estarão ouvindo e assistindo essa videoaula. Senhor, nós agradecemos por essa oportunidade rica, preciosa, de podermos, ó Deus, alcançar pessoas distantes, pessoas próximas, mas também distantes, talvez que nós nunca teremos oportunidade de nos encontrarmos fisicamente, mas que através desse meio que o Senhor mesmo nos provê, da tecnologia, podemos, ó Deus, alcançar pessoas que não estão próximas de nós. Eu te agradeço e peço que o Senhor nos abençoe, trazendo mensagens, Senhor, que edifiquem a cada um dos corações e mentes que estarão conosco através deste meio. Oramos no nome de Jesus. Amém. Então, com a graça e paz do Senhor Jesus, né? Nós queremos então estar conversando ainda, sempre, não é? Acredito que esse tema ele vai continuar nos abrangendo por muito tempo. Mas o tema da maturidade cristã, do desenvolvimento cristão, do crescimento, né, em espírito, como Jesus crescia, né? Não só na estatura, mas crescermos na estatura espiritual, né? Na comunhão com Deus, crescermos no amor, sendo santificados cada dia. Nos lembramos também de um texto que em algumas vezes pudemos lembrar com os irmãos, que é a palavra de Paulo quando diz: desenvolvei a vossa salvação. Desenvolvei, né? Então, pressupondo o seguinte, né? E compreendendo o seguinte, melhor dizendo, não é? No momento que nos encontramos, que aceitamos Jesus, que compreendemos o seu sacrifício por nós, para o perdão de nossos pecados, não é? Porque somente o Cordeiro de Deus poderia, sem pecado, ser oferecido em nosso lugar. Isso é plano do próprio Deus, e aí está a imensidão do amor de Deus. Então, nesse momento em que nós somos salvos, nós entramos então num processo de santificação, de crescimento, provido, né, pelo próprio Espírito de Deus, que vem nos selar agora e então vai viver em nós, e aí nós vamos poder, de uma maneira participativa da nossa parte, mas poderosa por parte do Santo Espírito de Deus, sendo gerados de novo, nascendo de novo, como Jesus diz na sua palavra no Evangelho, né? Então, nós colocamos aqui, meus irmãos, essa questão dentro da maturidade, a questão do relacionamento íntimo com Deus, que também foi tema da nossa última lição, já acho que no último dia de abril, no finalzinho de abril, quando nós falamos de intimidade com Deus, não é? De crescer nessa intimidade com Deus. E nós falamos bastante sobre isso, né? Especialmente nessa última lição de abril. E agora nós queremos prosseguir colocando que dentro desse princípio, né, de buscar a intimidade com Deus, compreendemos que o próprio Deus, pelo Espírito Santo, nos provê meios que nós compreendemos como meios de graça, recursos que Deus nos dá para que nós possamos
utilizando desses recursos, termos a oportunidade de momentos de intimidade com Ele, não é? E como que dando para nós meios, caminhos, né? E diante talvez de uma pergunta que a gente possa dizer, mas como? O que eu posso fazer de minha parte, não é? Para que eu realmente coopere com esse plano de Deus de salvação no que tange ao meu crescimento, ao desenvolvimento, essa evolução, não é? E dia a dia sendo santificados. Sempre entendendo, meus irmãos, que no dizer de John Wesley, não é? Ele diz que a salvação é quando nós somos tirados do mundo. Né? Agora, a santificação é um processo para tirar o mundo de nós. Então, nós somos tirados do mundo pela salvação em Jesus, pela graça somos salvos. Mas agora o Espírito vem fazer uma obra maravilhosa em nós, para tirar em nós todas as nossas paixões mundanas, os nossos desejos carnais, não é? Os nossos prazeres, não é? Materiais, para que nós busquemos dia a dia mais a pedra de grande valor que Jesus diz, que é o reino de Deus. E aí nós então nessa linha de pensamento, quanto a esses meios de graça, nós podemos citar 3 maravilhosos meios de graça, poderosos, né? Para nos ajudar, contribuir para este nosso crescimento espiritual, né? E são meios que exigem de nós uma certa disciplina, não é? Uma vontade interior de realmente. É como muitas vezes, vamos dizer assim, fazendo uma comparação, um médico, um nutricionista que coloca para nós uma disciplina alimentar diante de alguns resultados de exames que não foram bem sucedidos, talvez uma pré-diabetes, não é? Talvez um risco de AVC, né? De uma síncope cardiológica, né? Então ele nos dá essa disciplina alimentar, ou então um regime mesmo alimentar para que você possa perder um pouco de peso, no caso de você estar obeso, também prejudicando. Isso vai exigir de nós uma disciplina muito grande, porque é difícil nós lidarmos com os nossos vícios, não é? Vícios alimentares, etc., que fazem de nós muitas vezes dependentes dos alimentos, né? E isso exige de nós uma disciplina muito, muito grande. E aí, antes da gente estar citando esses elementos, esses meios, né? Eu gostaria de estar lendo com vocês o texto de 1 Coríntios, de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 9, o versículo 24. Vou ler com vocês, tá bom? 1 Coríntios 9, 24. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então vejam, aqui ele está falando, e na época de Paulo, a Grécia Antiga, né? Estamos falando aqui de Corinto, eles praticavam muitos esportes, as Olimpíadas, né? Na antiguidade.
E os atletas, nós sabemos até hoje, os nossos dias, como eles se disciplinam, como que mesmo dominando o seu corpo, esmurrando o próprio corpo para vencer, não é? Pulando cedo, fazendo longas caminhadas, fazendo exercícios bastante violentos muitas vezes, né? Tendo um regime alimentar bastante severo, também tendo horas certas, corretas para dormir. Então, é uma disciplina. E Paulo está nos falando aqui que para que nós entremos, nos deixemos, né, ser trabalhados pelo Espírito Santo e não apagando o Espírito Santo, a gente se deixe disciplinar. E nós também, da nossa parte, busquemos nos disciplinar no que diz respeito ao nosso empenho, né? Então Paulo diz que ele, como que ao invés de estar esmurrando o ar quando a gente vê os lutadores de boxe, né, e outros tipos de lutas, fazendo exercícios, esmurrando o ar, exercitando, às vezes esmurrando almofadões, né, de couro, não sei. Então ele diz que ele esmurrava o próprio corpo para dominá-lo. E a Bíblia diz que se nós vivermos pelos feitos do Espírito, não é? Se nós mortificarmos a carne pelos feitos do Espírito, certamente nós viveremos. Então, meus irmãos, que a gente não se acomode com aquele primeiro dia em que nós encontramos a graça de Jesus e a aceitamos, mas que agora nos deixemos nascer de novo, né, com vontade de cada dia mais fazer a vontade de Deus. Repito, não que sejamos até o último dia estejamos tão perfeitos que daí vamos merecer a salvação. A salvação nunca será por merecimento. A salvação é pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu, ele pagou o preço por nós, não é? Para nos fazer justiça de Deus. Então, nós agora, constrangidos por esse amor, de sermos participantes do reino de Deus, nos deixarmos então aperfeiçoar. E neste processo tem essa parte nossa de desejarmos mortificar mesmo a nossa carne, que ela tem desejos, que o Espírito vai se conflitar com esses desejos. Então nós desejamos agora fazer realmente parte do reino de Deus, sermos cidadãos e cidadãs do reino de Deus. Então, quais são esses exercícios, esses recursos? Então, nós vamos citar 3 deles, ainda que o nosso tempo não contribua muito, mas procurarmos ser bem objetivos dentro dessa linha de pensamento que nós estamos tendo, não é? Paulo então está dizendo para nós: disciplinem-se, né? E deixem-se disciplinar, porque o próprio Espírito também provê momentos para que nós cresçamos, não é? E cresçamos na fé e façamos esses exercícios espirituais, não é? Tais como os atletas seculares fazem para alcançar muitas vezes um prêmio corruptível, um prêmio que vai acabar, né, que vai ficar por aqui mesmo. Mas nós buscamos um prêmio que é eterno, a vida eterna com Deus. Bem, nas nossas anotações aqui, né, esses recursos vão prover para nós, vindos do próprio Deus, oportunidade, momentos, não é? De nós crescermos e de nós nos aproximarmos mais de Deus e de Ele poder também aproximar-se de nós, não é? Em amor. E aí eu lembro de Isaías, né? O texto que Deus fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto, né? Então, é nesse sentido, meus irmãos, que nós queremos tecer a importância desses meios. Então, são 3 os meios que nós vamos estar citando com vocês nessa oportunidade. Um é o recurso da oração, o outro é o recurso do jejum e o outro é o recurso da leitura
da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. A respeito da oração, não é, com base bíblica, não é, dentre outros que nós estamos citando, né, nós podemos citar também o episódio de uma maneira bem específica da angústia de Jesus no Getsêmani, não é? Quando ele está prestes a ser preso, ele pede para que os apóstolos orem com ele e ele se afasta um pouquinho e, ajoelhado, ele clama ao Senhor, dizendo que se seria possível ele afastar dele aquele cálice, não é? Porque era de uma angústia, não é? A morte na cruz seria algo extremamente dolorido, né? E então o Senhor ajoelha-se, né, diante. Nós podemos ler esse texto lá no capítulo 22 de Lucas, né? Mas eu não vou ler por causa do nosso tempo, mas eu cito para que vocês leiam. Está lá no versículo 39. Então, quando Jesus se afasta, antes ele diz para os apóstolos: orem para que vocês não caiam em tentação e vigiem comigo. Então, Jesus vai, e quando ele se volta de uma das vezes, né, ele encontra os apóstolos dormindo. E ele diz: vocês dormem, vocês não podem vigiar nem um pouquinho comigo, e vendo inclusive um momento drástico, o clímax de todo o meu ministério acontecendo nessa noite, e vocês conseguem dormir, né? Vigiem, orem para que vocês não caiam. Vejam bem, Deus pode não nos livrar da tentação, mas Ele nos ajuda a vencê-la, a não cair nela, né? E Jesus diz: orem para que vocês não caiam. E assim acontece uma segunda vez, quando Jesus volta e novamente os encontra dormindo, e ele repete a mesma exortação: orem para que vocês não caiam em tentação. Aliás, Jesus, pouco antes desse momento lá no Getsemane, ele diz para Pedro: Pedro, né? Pedro, vigia. Eu orei por você porque Satanás pediu para cirandar com você. E você ore, né? Vigie. E eu orei por você para que você não caia em tentação. Então vejam, meus irmãos, que o primeiro recurso que nós queremos citar, talvez não em importância, mas tão importante quanto os demais e valoroso, né, significativamente, é o meio da oração. A oração é uma oportunidade que nós temos de falar com Deus e de ouvi-lo. É algo precioso, meus irmãos, que muitas vezes nós não avaliamos a preciosidade desse recurso, né? E Jesus diz para nós: entre no seu quarto, entre no seu quarto. Não faça desse recurso algo superficial ou algo para que você se vanglorie, para que você seja elogiado por homens. Não é como os fariseus faziam, de orar em pé, em voz alta, nas praças, para serem tidos como pessoas de status bons, de santidade. E isso não que orar publicamente seja condenado pelo Senhor, mas o que ele condena é a vanglória, é o orgulho, a vaidade, usar desses meios tão espirituais para algo tão mundano, né, que é o orgulho e a vaidade. Então, Jesus nos alerta, e John Wesley, mais uma vez eu cito, ele diz que nós muitas vezes não conseguimos avaliar o poder que a oração tem de compreender que Deus se inclina para ouvir a voz sincera de alguém que se coloca diante dele, não é? Buscando, fazendo esse exercício espiritual de buscar aproximar-se dele, né? Compreendendo que a oração é muito mais do que vãs repetições, não é? Do que palavras bonitas, mas é você com humildade, né? E Jesus nos mostra que ele ajoelha-se diante do próprio Deus, sendo ele também Deus.
e ele ajoelha-se em sujeição à vontade de Deus, não é? Com humildade, colocando a sua angústia diante do Senhor, não reclamando, mas clamando, lamentando, não é? A dor daquele momento que certamente ele iria, pelo que ele iria passar, não é? A oração também, quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, ela é a oportunidade de nós adorarmos, é a oportunidade de nós confessarmos, louvarmos, agradecer, confessar os nossos pecados, interceder por alguém, buscar ajuda, não é? Buscar santificação, quer dizer, a oração é um momento precioso para que o Espírito Santo haja em nós, né? E que nós nos aproximemos de Deus, né? É um momento, eu gosto de usar o termo, de derramar-se no altar de Deus. E o altar de Deus não precisa ser o altar lá do templo, pode ser o meu altar dentro do meu quarto, não é? Num lugar onde eu construo aquele altar para que o Senhor habite. Jesus então revela-se um homem de oração a ponto dos apóstolos pedirem para ele ensinar a orar. E é quando nós aprendemos o Pai Nosso, e aí no Pai Nosso nós compreendemos todos esses momentos de adoração, de louvor, de confissão, de busca, de pedido, não é? E de intercessão. Bom, uma última coisa que eu gostaria de falar é que todas as orações têm resposta. Tem a resposta do não, tem a resposta do sim, tem a resposta do espere mais um pouco, o tempo de Deus não é nosso, não é o nosso, melhor dizendo, e quando ele diz não, também ele responde com o consolo, com o conforto. Então, quando ele diz não para Jesus lá no Getsemane, porque ele teria sim que tomar aquele cálice, os anjos vêm consolá-lo. Então, nós temos uma resposta de consolo. Deus não nos deixa haver navios. Ele nos consola, ele nos ajuda a esperar ou a enfrentar aquele momento. A gente não vai enfrentá-lo sozinho, não é? Então, até o não de Deus é coberto de amor, de misericórdia e de graça. O segundo meio, meus irmãos, é o jejum. Né? E o jejum muitas vezes é mal entendido, mal interpretado, mal utilizado. Ele também, como oração, deve constituir-se de um momento de oportunidade para adorar a Deus, para louvá-lo, para confessar pecados, para buscar poder, buscar ajuda, de interceder por alguém, por algo, de abrir-se diante de Deus. O jejum é muito mais do que deixar de comer, de se alimentar por um momento, mas é uma forma de nós dizermos para Deus: eu estou tirando os olhos, o meu foco de qualquer apetite material, de comida, de outro prazer humano que possamos ter, para dizer para Ele: eu agora quero focar somente na fome que eu tenho, na sede que eu tenho da Tua justiça, da Tua presença, da Tua graça, da Tua glória, Senhor. Então eu abandono tudo que está ao meu redor para fitar, ter os olhos fitos somente em Deus, para falar com Ele e para ouvi-lo. Agora, com uma variante que é de deixar todos os prazeres, os afazeres e dedicar aquele momento unicamente para ser santificado ao Senhor. Isso acontece com Jesus quando ele vai e é levado ao deserto para poder ser tentado, não é? E ser provado. E o Senhor prova para o próprio Satanás que Jesus realmente é Deus encarnado, é o Filho de Deus, né? Na medida que ele foi vencendo as tentações, inclusive a da própria fome e da sede. Eu acho que
fica bem claro para nós. Eu não posso usar de uma maneira banal o jejum como uma moeda de troca, simplesmente. Ó Deus, eu vou ficar sem comer 3, 4 horas para que o Senhor me dê este desejo do meu coração. Primeiro que quando eu coloco a minha oração, e voltamos novamente no primeiro recurso, que é a oração, né? Eu devo pedir coisas que eu tenho certeza que são da vontade do Senhor. E Tiago diz que se nós pedirmos alguma coisa ao Senhor que seja da sua vontade, Ele nos dará, né? Então eu preciso ir além, meus irmãos, do que esse materialismo que ainda insiste em permear a vida e até o nosso relacionamento com Deus, não é? Que está acima de todos esses desejos carnais. E, finalmente, também para falar do jejum, eu lembro aqui do texto de Isaías, não é? Lá no capítulo, acho que é capítulo 58, se eu não me engano, isso mesmo. E especialmente o versículo 3, o 4, né? Ele diz assim: no dia em que jejuam, aqui ele está falando com o povo de Israel, né? Vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores, né? Ele diz assim: eu quero que vocês quebrem as correntes da injustiça e que repartam o seu pão com os famintos e recolham em casa os desabrigados. Então, o que o Senhor mais quer é misericórdia. E muitas vezes nós queremos fazer, sim, os exercícios espirituais, no caso o jejum, mas com o nosso coração tudo ainda movido pelas paixões terrenas, avarento, não é? Materialista, carnal, mundano e ainda mais sem amor, oprimindo pessoas, não é? E não tendo misericórdia e amor para com o meu próximo. Então, como é que eu busco misericórdia de Deus se eu não a tenho em relação aos meus irmãos, né? Então, é muito sério, meus irmãos, são recursos para que nós tratemos eles com muita humildade e com assim um sentimento, né, de muito apreço, não é, como realmente verdadeiras joias que o Espírito Santo nos oferece. E finalmente eu lembro do terceiro, não é, que é o meio de graça que está contido na leitura da palavra de Deus, né? Então, uma leitura realmente meditativa, em que eu entre no seu contexto, não é? E saia deste mundo mesmo material e me deixe inundar pelo espiritual, pelo sobrenatural de Deus, não é? E da mesma maneira, se eu fizer uma leitura da palavra realmente no espírito que eu coloquei do jejum e da oração, realmente vai favorecer também a adoração, vai favorecer o meu louvor a Deus. À medida que eu vou lendo, eu vou adorando a Deus, vou louvando, vou agradecendo, vou pedindo, vou intercedendo, vou confessando meus pecados, vou buscando ali o que Deus está falando comigo para eu ter mudança nos meus comportamentos, né? O salmista, aliás, são vários lá, o Salmo 119, um deles no versículo 105, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? E assim, em diferentes momentos, ele vai declarando o seu amor à palavra de Deus. Ele diz, por exemplo, lá no versículo 97, quanto amo a tua palavra, quanto amo a tua lei, Senhor, quanto eu amo, né? Nós amamos a Bíblia, nós amamos a palavra que está nela contida, né? Wesley declara assim: ó, dai-me o livro de Deus, né? E ele é tido como o homem de um livro só. Embora ele lesse, fizesse muitas leituras, escrevesse vários livros, né? Mas ele é considerado o homem de um livro só. Ele fazia uma leitura analítica, contemplativa, meditativa, sistemática, não é? E também comunitária,
onde todos davam sua opinião, seu pensamento, claro que debaixo da unção do Espírito Santo. E são várias as maneiras que eu posso buscar em ler a palavra de Deus, não é? Posso ter uma maneira sistemática, sim, para que eu consiga, quem sabe durante um ano, ler toda a palavra, leio tantos versículos do Velho Testamento, depois alguns do Novo. Existem métodos para se ler a Bíblia toda, vamos dizer assim, de capa a capa, não é? Mas, particularmente, eu gosto quando eu leio Hebreus, né? Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. É maravilhosa, então, quando a gente ouve a palavra de Deus, ela penetra no mais profundo do nosso ser, onde nós mesmos não conseguimos. E ela então dá discernimento, ela realmente é luz para o nosso caminho, para os nossos passos, né? Há muito que nós incluamos a respeito desse assunto, né? E eu convido vocês mesmos para meditarem mais a respeito. Mas eu quero encerrar dizendo de uma sistemática, vamos dizer assim, de um método, de uma maneira que monges da Idade Média estabeleceram, não é? E chamando de leitura divina, leitura divina. Né? E aí são, acho que 5 passos. O primeiro passo eles colocam como lectio, né? Eu acredito que seja latim. E seria então leitura. Consiste numa leitura tranquila, calma e atenta, com muita humildade. Então, em que você se retira e se debruça sobre o livro de Deus e busca ler na dependência do Espírito Santo, buscando elementos importantes que são colocados ali e ponderando sobre eles. O segundo momento, eles chamam de meditatio, né? E é meditação. Né? A meditação em si, na busca da luz, né? Para o viver diário, né? Que ilumine, que traga compreensão, que mostre para a gente pontos que estão duvidosos, pontos que estão errados, direções que nós estamos tomando equivocadas, não é? E busquemos compreender o espírito dessa palavra. O terceiro momento é oratio. Então, é o momento da oração, o momento em que nós ouvimos Deus, então agora nós tentamos responder para Ele em oração. Responder, não é pedir, é responder ao que Deus falou. Seja em adoração, seja em confissão, seja em louvor, todos aqueles momentos que eu tenho falado, desde o momento do recurso da oração, né? O próximo passo é o contemplatio, né? Que é o momento de contemplação. É um momento de contemplação e de descanso, é um momento silencioso que você se coloca diante de Deus e admira e se encanta com a sua beleza, da palavra que penetrou você e se encanta com o dono da palavra, com o Deus da palavra. Agora não somente com a palavra, mas com o Deus daquela palavra, o Deus da palavra, o Deus que mandou essa palavra para você. E você então aí parte para o último momento, que é o actio, é o momento da ação, de você se propor a tomar uma atitude prática de acordo com aquilo que Deus falou com você, não é? Naqueles momentos de leitura. Enfim, meus irmãos, trata-se de recursos poderosos, determinantes, para que tenhamos um relacionamento sincero, profundo, transparente com o Senhor e que exige de nós
vontade, muita vontade e muita disciplina rumo à vida eterna. Que Deus nos abençoe. Amém.